Oi, pessoal. Eu sou o Chris The Red Alberto Ricardo Pessoa. e nós viemos aqui para apresentar o nosso artigo intitulado Uma ótica contrasexual sobre as narrativas pornográficas de Zéfiro. Eu sou atualmente mestrando em poéticas visuais do programa de pós-graduação em artes visuais da Federal do Rio Grande do Sul. Bom, eu sou docente, né, permanente do programa de pós-graduação associado em artes visuais, que é uma parceria da UFPB e UFPE, né? E a minha pesquisa gira em torno de quadrinhos, né? Por isso que é uma formação interdisciplinar, né? Tenho formação em várias áreas das humanidades. E eu fiquei feliz de trabalhar contigo, Cris, porque no Brasil a história dos quadrinhos e pornografia tem um personagem único na história dos quadrinhos mundiais, que é o Zéfiro. Então vai ser bem interessante de apresentar o Zéfiro e fazer análise em relação a isso, né? Exatamente, que foi o ponto de partida do nosso artigo, né? Porque você trabalha com a questão dos quadrinhos. Eu trabalho com a questão da pornografia, da pós-pornografia, da sexualidade. Foi daí, desse ponto em comum, que surgiu a ideia, né? De a gente pensar o Zéfiro, esse personagem, né? Que faz parte do nosso imaginário, da nossa cultura brasileira, né? Mas sobre outros aspectos, né? Mas não apenas no sentido de fazer um revival, né, da obra do Zéfiro, mas uma análise crítica da sua obra sobre novas perspectivas e com uma relação, uma análise da obra dele a partir da ideia de contrasexualidade do Paul B. Preciado, que é um filósofo espanhol, onde ele traz esses conceitos, essas ideias no livro Manifesto Contrasexual. Olha, Cris, uma coisa que é bem interessante no Zéfiro, que chama a atenção, é que, bom, primeiro ele surge, né, num momento muito interessante da cultura brasileira, que era um momento do qual não tinha muitos artefatos relacionados à pornografia. Então, o Zéfiro, ele vai surgir num momento também que tem um conservadorismo muito grande, familiar, né? E ele é um outsider dos quadrinhos, ele não faz parte da grande massa de quadrinistas daquela época, né? Que você vai ter essa primeira leva com Jaime Cortez, depois vem o pessoal, vem o Júlio Shimamoto, vem o Eugênio Colonesi, Flávio Colim, mas ele não faz parte desse grupo de quadrinistas. Então isso ajudou a criar uma espécie de áurea em relação ao Zéfiro. A maioria dos quadrinistas, eles faziam quadrinhos que eram eróticos, mas eles tinham um pudor para ilícito, né? Fazer a pornografia propriamente dita. E aí, o que que acontece? O Zéfiro, ele encontra esse nicho de mercado, né? E aí ele começa a distribuir, inicialmente no Rio de Janeiro, uns gibizinhos, né? Uns quadrinhos pequenininhos, que é de um tamanho, formato mais ou menos semelhante ao cordel. Então, provavelmente, ele pegava gráficas que já tinha esse costume da literatura de cordel e começou a imprimir. E ele fez um sistema clandestino de impressão de quadrinhos pornográficos, né, que circundava todo o Rio de Janeiro e depois explodiu para o Brasil. Nessa época tinha repressão militar, mas o pessoal fazia vistas grossas, assim como, né, os colégios, assim como padres faziam vistas grossas, porque as famílias notou, né, que esses quadrinhos pornográficos eram muito consumidos pelos adolescentes e não pelos adultos propriamente dito. Então, era uma espécie de porta de iniciação sexual, principalmente para os homens naquela época, né? E acredito eu que o tipo de produção do Zéfiro refletia um pouco esse público mesmo, era meio que voltado mesmo para esse público. É interessante, a história do Alcides dá uma história em quadrinhos maravilhosa, porque ele inicialmente ele queria ser um poeta, ele era um boêmio, né, que inclusive escreveu alguns sambas, né, com Nelson do Cavaquinho e outros artistas boêmios daquela época, né? É, só que ele desenhava clandestinamente, assim, desde adolescente, mulheres, homens, fazendo relações sexuais, tendo relações sexuais. E aí houve o olhar comercial, né, do Hélio Gordo, que era um livreiro.
da época, né? Que viu ali uma oportunidade de negócio, né? E aí o que que aconteceu, né? Eles começaram a produzir. Alcides, ele vai entrar como funcionário público, né? Então ele tinha medo de ser descoberto, né? Para em caso de uma exoneração ou alguma coisa do gênero. Então eles começam a manter esse nome, essa áurea do Zéfiro, né? Mas volto a dizer, numa sociedade que você não vai ter revistas pornográficas, que você não tem filmes, que você não tem um material farto, aquela revistinha ela estimulava o imaginário dos jovens e dos adolescentes, né? Tanto é que tem esse nome subversivo, digamos assim, de catecismos, né? Exatamente. Porque diz, né, que a molecada, né, quando ia fazer o catecismo tal, colocava o livrinho dentro da Bíblia ou colocava dentro dos livrinhos de catecismo. Então isso se tornou meio que popular para que a molecada tivesse uma espécie de educação sexual que era um tabu na época, né? Essa questão dos tabus e dessa dicotomia entre Zéfiro e Alcides Caminha, que a gente vê já partindo um pouco dessas questões da contrasexualidade do Preciado, muito desse contexto onde o Alcides se encontrava, ele levava para o Zéfiro, né, e para as produções que o Zéfiro fazia, ou seja, todos os estereótipos em relação a mulheres, a sexualidade e tudo mais. O Preciado, ele tem uma questão, né, com relação nesse manifesto contrasexual, que é a ressexualização do cu, o cu como esse centro erógeno universal. De acordo com o Preciado, nesse sistema tradicional, né, de representação sexo-gênero a partir das nossas genitálias, vai pro beleléu, vai a merda, porque todo mundo tem cu, né? E aí, Verdade. exatamente, então ele defende essa ressexualização desse cu, em que o Zéfiro também faz essa desprivatização do cu, onde ele coloca, por exemplo, no Catecismo Adão e Eva, como que o fruto proibido ao invés da maçã, é o cu de Eva. Mas aí tem uma série de questões, porque a gente não tem que pensar isso a partir de interseccionalidades, que é de gênero, raça, classe, e onde a gente e que observa muito nos catecismos, na obra do Zéfiro, é sempre esses cus objetificados, né? Enquanto coloca o cu da mulher como o fruto proibido, e que até a gente questiona no nosso artigo que, de fato, o fruto proibido ali não é o cu de Eva, é o cu do Adão. Porque o da Uhum. Eva, ele consegue, junto com a serpente, fazer com que Eva libere o cu dela para Adão. E Adão acaba comendo o cu de Eva, enquanto o dele permanece impenetrável, né? Como um verdadeiro fruto proibido. É sempre a questão da objetificação do cu da pessoa que está nessa hierarquia de gênero, né, que a sociedade traz de homem e mulher, dessa sociedade machista. Se você me permite, Cris, é interessante isso que você está dizendo, porque o Zéfiro, é importante dizer que o Zéfiro é um cara completamente retrógrado, né, enquanto pessoa, né, e ele coloca algumas relações acerca do cu, né, que, por exemplo, ele coloca como um método contraceptivo, né? Por exemplo, ou então para a questão da honra da virgindade da mulher. Então, eu não vou tirar sua virgindade, eu vou apenas comer o seu cu. E sem falar também nas questões, quando aparecem relações homossexuais, geralmente é a mesma coisa, é o cu objetificado da passiva, né? Porque no nosso. E que é até uma coisa que tanto o Carrascosa, o Raes e o Collin criticam muito desse ponto de vista do Preciado, porque o Preciado fala que o cu não tem gênero. Mas não, o cu tem gênero, sim. A partir do momento que é o cu de uma mulher cis, uma mulher trans, uma pessoa trans, transvestigênero, e o cu da bicha passiva, isso tudo carrega relações de poder, né? E já indo para os aspectos finais, é a questão do falocentrismo, da centralidade do pênis, né? A obra dos catecismos do Zéfiro, é muito nessa questão do prazer de quem detém o pênis, de quem tem o poder do pênis.
Mesmo nas histórias, né, em que tem duas mulheres em relações sexuais, não é para o prazer dessas mulheres, mas para o olhar voyeur de um homem que está ali, às vezes, escondido, né? Tem até, né, apenas o voyeur, mas o voyeur não consentido, para aquelas duas moças, aquelas duas mulheres que estão ali transando, satisfazendo o desejo de um cara que está batendo uma punheta, vendo ela de forma escondida. Até o orgasmo da mulher é voltada para o homem, porque se você pegar todas as histórias do Zéfiro, as mulheres gozam maravilhosamente, assim, adoram tudo, né? Que é, na verdade, o que o homem imagina, né? E transa de maneira maravilhosamente bem, né? E não é Exatamente. um orgasmo pensado do ponto de vista da mulher, nesse caso, penso eu, né? Tudo focado nessa ideia da centralidade do pênis, que é uma das coisas que o Preciado critica, né? Essa centralidade do pênis como eixo, como ele escreve, de significação de poder no âmbito do sistema heterocentrado. Então, é interessante como a gente vai pegando essas obras do Zéfiro e analisando, né, para começarmos a pensar, né, repensar como que são essas obras dessa época em conceitos, como ela representa. E aí tem até um dos referenciais nosso, que é o Silva Júnior, que escreve que o Caminha foi um dissidente, um indivíduo que tinha outro espaço de diálogo, quando na realidade não foi um dissidente. Se a gente pensar em dissidências, enquanto dentro de um sistema cis heteronormativo, machista, patriarcal, Zéfiro não foi dissidente. Toda a obra dele ele foi focada para um sistema conservador, para homens, machos, cis, brancos, né? Sem nenhuma interseccionalidade de gênero, raça, e aí vai, né, Alberto? Acho que é muito disso da obra do Zéfiro, a gente É, repensando. e talvez seja isso que foi o sucesso dele. Porque, querendo ou não, como, por exemplo, se parar para pensar que é uma, que, como eu falei, né, que era um tipo de quadrinho que era muito voltado para o adolescente que queria que estava fazendo a sua iniciação sexual, e se tinha muitos pais e pessoas fazendo vista grossa, é o reflexo daquela sociedade. Ele consome aquele, vê aquele conteúdo e fala, isso aqui é o que eu acredito, né? Posso passar então para o meu filho. Ou geralmente quem consumia eram os meninos, né? Então, e Exatamente. as meninas, por efeito colateral, às vezes estavam na acesso, né? Então, isso explica um pouco desse sucesso comercial, né? Bom, é isso, gente. Obrigado. Agradeço, viu, Cris, pela oportunidade aí também, viu? De fazer essa parceria maravilhosa aí. Eu que agradeço a você, Alberto. Obrigadão e tchau, gente. Tchau, tchau, tudo de bom.